Olá, como estão? Espero que bem. Hoje quero falar um pouco sobre filosofia clínica e um tópico em especial, que é o tópico emoções. Esse tópico surgiu numas últimas aulas de filosofia clínica da formação, no qual eu sou professor, e surgiu também porque uma das alunas disse que é impressionante como quase em todos os lugares que ela vai tem essa quase uma opressão, né? Uma pressão para que a pessoa expresse as coisas através de emoções. Como você está sentindo, qual a emoção que você sentiu, você tem que chorar, não pode recalcar as emoções. Em livros de inteligência emocional, ela diz que ela fica cansada disso. Né? É uma aluna falando. E aí, então, é importante a gente falar, porque na filosofia clínica tem um tópico chamado emoções. Só que na filosofia clínica, esse tópico, ele não tem nenhuma prerrogativa, não é mais importante que nenhum outro. Ele entra dentro dos 32 tópicos que tem validade igual, né, nos tópicos da estrutura de pensamento da filosofia clínica. Até já anotei algumas coisas aqui, deixa eu pegar aqui meus óculos, né? Então, eu lembro que eu dei logo no começo, eu estava na filosofia clínica, e fui falar sobre a filosofia clínica num instituto de psicologia. E quando acabei, as perguntas eram em relação às emoções. Por que você não falou mais das emoções? Porque emoções é fundamental. Como se, né, muitas vezes, só se tivesse dois tópicos na psicologia, emoção e razão, ou na psicanálise. E então, o importante, né, eu fui explicando o importante dentro da filosofia clínica, que tem um assunto imediato, uma questão que a pessoa traz à terapia para melhorar, para resolver, para tentar compreender o que seja. É importante nós percebermos quais tópicos predominantes estão nesse assunto, nessa questão. E não significa que tenha que ter o tópico emoções. Pode ser para algumas pessoas o assunto imediato, ou a questão que levou ela à terapia, não seja uma questão fundamentalmente emocional, ou que esse tópico seja importante nesse tema. Pode ser, inclusive, que a pessoa sofra, claro que sim. Mas no tema, na questão, pode ser que esse tópico não seja fundamental, não seja predominante, sejam outros. Ou pode ser que seja. Peraí, deixa eu só botar aqui o modo de concentração. Então pode ser que seja, mas não tem uma prerrogativa, não tem uma prioridade sobre nenhum outro. Deixa eu ver mais que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, imagina que a gente fosse ter como partilhante na filosofia clínica Immanuel Kant, filósofo alemão, super racionalista, super da razão. Dificilmente a gente veria, julgo eu, pelo que se lê de Immanuel Kant, um tópico emoções ali. Ou quando a gente lê os diálogos de Platão, quando a gente lê os diálogos de Platão, Sócrates não está querendo fazer a gente chorar ali, não vai chorar lendo Sócrates platônico. A gente vai usar a nossa racionalidade, que na filosofia clínica é a nossa epistemologia. Né? Então, o importante do tópico emoções é que ele esteja presente de forma predominante ou não dentro do assunto imediato. Se o tópico predominante dentro dos tópicos esteja emoção, vamos tratar das emoções. Então, essa coisa da emoção, da ênfase da emoção, vem de uma história do pensamento, né? Da crítica à razão. O Immanuel Kant tem a crítica à razão pura. Mas vem desde Freud, né? Que é um gênio. Mas ali ele já começa, quer dizer, antes já, né? Mas ali já começa uma crítica à racionalidade, à razão, porque a razão é um engano, né? A razão é mentirosa, ela é oculta, ela racionaliza, ela não é confiável, ela é má. Então nós não podemos confiar na razão. Ali tem uma história do pensamento que começa a bater na razão, a maltratar a razão, como um aspecto
não confiável da natureza humana, do ser humano. Então temos que dar vazão a outras formas de expressividade, como o inconsciente, como os xistes, como as emoções. Então, depois veio aí, né, na questão histórica, na Primeira e na Segunda Guerra, olhem, tudo, a filosofia, a sociologia, né, também fazendo uma crítica à razão, ao iluminismo. Kant era um iluminista, ao iluminismo, ou seja, a colocar a razão como o supremo valor do ser humano, como o iluminismo fez. Essa razão gerou e fez aviões que bombardearam, que mataram, fez armas, fez a bomba atômica. A razão desses cientistas que foram lá nos Álamos e fizeram a bomba atômica e jogaram 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Então, quer dizer, a razão produziu a maldade no mundo, produziu morte, produziu sofrimento. Claro que isso se colocou em evidência, mas se eu estou aqui falando através de um vídeo no YouTube é porque a razão criou muitas outras coisas importantes para a comunicação e a vida boa, ou uma boa vida para os seres humanos. Mas tem toda uma história, né? Depois vem o pós-modernismo, também querendo colocar a razão de lado, dando vazão a outras formas de expressividade do ser ou da sua essência, seja o que for, como queiram chamar. Então a razão vem sofrendo, durante a história do pensamento, muita pancada, uma luta contra a racionalidade, que quase chega a ser uma luta contra o próprio ser humano. Então a intuição ganha no romantismo, né, ganha aí um lugar de destaque. Aquele que não chora é porque está recalcando as emoções. Então, tem uma história do pensamento da qual as psicologias hoje fazem parte. Né? E fazem quase que uma ode às emoções, como se ela fosse a mais verdadeira fonte de acesso ao nosso verdadeiro eu, às verdadeiras formas de expressividade. Enquanto para algumas pessoas, simplesmente, ela não é importante. Eu atendi um senhor uma vez que ele dizia assim, olha, eu tinha uns 60 anos, eu acho. Eu não choro uns 40 anos, ele dizia. E as pessoas dizem que eu sou frio, mas eu me emociono todos os dias. Ou seja, não era uma questão de sentimento aí, é uma questão de como ele expressava seu sentimento. Ele se emocionava, mas não da maneira que as pessoas achavam que ele deveria se emocionar. Mas ele disse, pouco importa, porque eu sei o que eu sinto. Uma pessoa super emocional. Para ele a emoção era o tempero da vida. Frase dele. Mas a maneira que ele expressava era diferente da que os outros queriam, achavam que deveria se expressar. E ele dizia isso. Eu vou nas psicólogas e querem que eu chore, que eu grite, que eu expresse, que eu coloque para fora. E ele saía. As pessoas não me entenderam, estão querendo me encaixar em alguma coisa que eu não sei o que é. Então, claro que ele era emocional. E dentro do assunto imediato tinha o tópico emoções. Mas a expressividade dele era diferente do que as pessoas queriam ver, ou que achavam que ele deveria fazer. Então aí também tem o tópico emoções, mas tem um outro, expressividade, semiose, significado, que era diferente dos princípios de verdade, né, do que as pessoas comumente achavam que deveriam ser as expressões de uma pessoa que lida bem com as suas emoções. Então, na filosofia clínica, a emoções é um tópico como qualquer outro, e mais importante ainda, como uma terapia estruturalista que trabalha a estrutura de pensamento como um sistema dinâmico e ativo e complexo, nunca um tópico está sozinho e vem sozinho e se manifesta sozinho. Por exemplo, se tem o tópico emoções, ele vai estar ligado, vai ter uma relação
quase de feedback, de retroalimentação, ou de como a gente queira chamar, ou de uma relação... ai, me fugiu a palavra agora. Né? Com outros tópicos, de recursividade com outros tópicos, que vão dar a importância a esse tópico. Ele em si mesmo não é nada. Não vai aparecer emoções na filosofia clínica, vai aparecer emoções relacionadas a outros tópicos e talvez algumas formas de expressividade no comportamento, que são os submodos. Então, por exemplo, o tópico emoções, para mim, está muito ligado ao outro que se chama epistemologia, que é a busca do conhecimento, que é a análise, que está muito ligado à minha paixão dominante, que é o que vem frequentemente, né, na minha malha intelectiva, da qual eu atuo, que é a filosofia, que é a pesquisa, que é a investigação. Desde cedo eu me lembro de eu me emocionar com algumas frases ou conhecimentos lendo algum livro sobre alguma coisa. Eu não sabia, aquilo me emocionava. Mas é uma emoção minha, pessoal. Quando eu fiz trabalhos em grupos também, mas era uma expressividade mais para mim mesmo. Aquilo me emocionava, me mexia por dentro. Emoção com epistemologia, com papel existencial de investigador, digamos assim, de pesquisador. Também tópico emoções, algumas pessoas fundamentais na minha vida. Mas a maneira que eu expresso isso também é minha. Algumas vão ver, outras não. Eu posso ter papel, uma pessoa pode estar ligada ao tópico emoções, como o mundo parece, que é outro tópico. Então ela vê uma notícia na televisão sobre alguma ajuda humanitária, aquilo emociona ela, porque dentro do seu sistema de valores, axiologia, é assim que ela acha que o mundo tem que ser, prejuízo, e aí o emoções entra aqui e ela chora, e ninguém porque está chorando, uma coisa não nada a ver. Não, mas é que aquilo é emoção para ela. Porque aquele tópico emoção está ligado a outros tópicos que perfazem essa estrutura, e ali, nessa estrutura, nessa ligação, nessa interação, nessa interseção entre tópicos, é que emoção toma forma e sentido para essa pessoa. Então também emoções como tópico isolado não tem nenhum sentido em filosofia clínica. E a gente acha, através da filosofia clínica, que nenhuma pessoa tem sentido emoções. Emoções está ligada a outros tópicos. Pode ser a prejuízos, pode ser a interseção de EP, que é relacionamento com outras pessoas. Eu tive uma partilhante que ela entrou em terapia porque ela estava no relacionamento, questão de relacionamento, interseção de EP, de estrutura de pensamento, afetiva. E assim, acontece que eu tenho um relacionamento que a pessoa é maravilhosa para mim, é o genro que minha mãe queria, que qualquer mãe queria que a sua filha tivesse, é uma pessoa boa, uma pessoa educada, mas eu não me emociono, eu não sinto para essa pessoa amor, emoção, não sinto. E o que mais me deixa triste é que eu ainda sinto pelo meu ex, que acabou porque ele estava ali meio bebido, ela sentiu ciúme, deu um tapa na cara dele, ele automaticamente deu outro nela, ficou aquele climão, e ela lembrou da mãe, nunca apanhe de apanhe de um homem, sai correndo e saiu, nunca mais viu ele, nunca mais procurou ela e acabou ali. Só que aí ela encontrou um cara que tratava bem, que era calmo, educado, gostava de conversar, gostava de filosofar, gostava de falar sobre as coisas. E aí ela começou a conversar e disse, olha, por que ela gostava? Só que ela se sente dividida. Não quer mais voltar para o outro, mas tudo que ela sente de relacionamento, de emoção, está vinculado ao outro. Ela começou a contar, pô, não, é que eu nasci, né, desde criança, ela fazia, se não me engano, agronomia, alguma coisa assim, né? Está lá na terra, que está lá no sítio, ela nasceu, a avó tinha um sítio, então desde pequenininha de pé descalço, de pé no chão, colhendo fruta, na grama, no lago, coisas sensoriais, tópico sensorial. E ela aprendeu a conhecer o mundo pela sensorialidade, e as emoções dela vinham por aí. Ela lembra
da reação do corpo que ela teve quando ela entrou no lago pela primeira vez da avó. Os espinhos que pincavam no pé dela quando ela era criancinha, caminhando na grama e no sítio. Ela foi desenvolvendo esse seu lado sensorial, as emoções vêm por aí. Não vêm pelo intelecto, não vêm pelo abstrato. E esse ex-namorado dela, eles tinham essa mesma perspectiva do mundo e das emoções. Ele ia com ela andar de pé descalço na beira do mar, na areia, molhava o pé na água, subia lá as árvores para colher fruta, tomavam cerveja deitado no céu, no chão, vendo o céu. A questão do corpo entre eles era bastante forte. Tudo era sensorial. O cara também era sensorial. Então ela sentia nele a emoção do amor porque eles partilhavam da mesma sensorialidade. A emoção para ela vem através da sensorialidade. Esse outro é mais de falar. Esses filósofos aí que só querem conversar, né? Filosofia aí. Falar dos conceitos. Não vem por aí. Ela não sentia nada por aí. Vamos correr lá, tomar um banho de mar de noite na praia. Não, esse cara não, cara, vai lá você. Então ela não partilhava isso. Ele não partilhava com ela, ela não partilhava com ele. Esse é atual. Porque emoção para ela é sensorialidade. Enquanto que pode ser que para outros, como no meu caso, vem emoção pelo abstrato, por descobrir algo conceitualmente que eu não conhecia, quando eu estou lá estudando grego. Essa palavra me emociona, já vou lá, já chamo a minha esposa, olha aqui o que eu aprendi. Porque isso me emociona. Uma das coisas que me emociona é isso. E está ligado ao tópico epistemologia, a paixão dominante, o abstrato. Então, nós temos que entender que na filosofia clínica, o tópico emoções, ele sozinho não tem a mínima validade, maior nem menor. Só tem validade a partir da narrativa, do assunto imediato da pessoa que está trazendo, se é um tópico predominante ou não, no assunto imediato, na questão que ela trouxe. E se ele vai estar ligado a um monte de outros tópicos que vão dar sentido, que só para ele tem essa questão da emoção. E pode ser que mesmo que isso dê sentido, quando ele for transformar isso em comportamento, em submodos, em modo de ser, isso não se efetive, ou se efetive de formas que a sociedade ou as pessoas ao redor não reconhecem. Mas daí não é problema, né, de que ele não tem o tópico, é uma questão de expressividade. Vocês entendem? Então, como toda filosofia clínica, a complexidade, esse sistema dinâmico tem que ser compreendido dentro dos seus próprios movimentos. A inteligibilidade da estrutura de pensamento não está na metodologia, está no outro. A metodologia só diz: compreenda o complexo, compreenda como funciona o sistema de pensamento, a estrutura de pensamento dinâmica desta pessoa. A inteligibilidade está lá. O que nós temos que fazer é ter uma boa escuta e compreender como o outro nos diz como ele é. E não como nós achamos que é. Mas você não falou do tópico emoções, você está muito racional. Porque até isso, né? Parece que o racional virou quase uma coisa pejorativa. Né? Você é muito racional, você tem que demonstrar mais suas emoções. Ou seja, a racionalidade virou quase uma ofensa. Mas isso não tem nada a ver com a história. Isso tem a ver com a história do pensamento, mas na filosofia clínica tem a ver com a estrutura de pensamento de cada um. Então o tópico emoções, a filosofia clínica, é importante quando é importante. O que é importante aparece. E o que aparece é importante. Se não aparecer, não é importante. Não tem que ficar buscando, não tem que ficar trazendo. Isso é coisa de psicologia, de psicanálise. Né? De que parece que só tem a razão e emoção. Tem 32 tópicos na filosofia clínica. Nós temos que dar conta daqueles que aparecem. Temos que perceber e compreender o que aparece e trabalhar com o que aparece. O que aparece é importante e o que é importante vai aparecer. E se um deles for emoção, temos que compreender como ele está conectado com os outros tópicos dentro desse sistema. Tá bom? Esse é o recado de hoje. E se gostaram, podem compartilhar, dar o ok, dar o clique do ok, escrever nos comentários sugestões e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.